Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus amigos. Estamos aqui para mais um vídeo de correção das atividades do PET. Corrigiremos hoje as atividades da semana 2 do PET número 1 de filosofia, que trata da racionalidade científica. Como vocês podem ver aí, na capa do slide da nossa correção, o processo científico, o método científico, ele começa com a observação de um fenômeno, de algo que está acontecendo na realidade e que chama a atenção. Como aqui na ilustração, se vê várias pessoas com alguns sintomas gripais. Aquilo chama a atenção e leva então à elaboração de perguntas, de questionamentos. Por que será que isso está acontecendo? O que tem trazido, causado essa situação? A partir daí, passa-se a uma etapa de elaboração de hipóteses, respostas possíveis para os questionamentos levantados. Em seguida, passa-se a etapa de realização de testes e experimentos. São testadas, melhor dizendo, várias formas de respostas àqueles questionamentos. As hipóteses são transformadas nestes testes e experimentos para comprová-las ou não. Após essa etapa de testes, há uma análise dos resultados obtidos com estes testes. Aqueles que podem prosseguir, que devem prosseguir porque demonstraram êxito, e aqueles que precisam ser repensados. Por fim, há o compartilhamento do conhecimento obtido a partir de todo esse percurso. Aqui, no caso, estatísticas, remédios, vacinas, como é no caso da Covid-19. Então, vamos para a primeira questão. A ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar, e não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Então, o texto começa já nos dizendo de maneira bem clara que a ciência se baseia não em achismos, mas em análise de fatos, análises feitas com critérios. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira cuidadosa e isenta, então os fatos estabelecidos dessa maneira construirão uma base segura e objetiva para a ciência. Então, este parágrafo vem nos mostrar em que a ciência deve se pautar. A ciência deve se pautar numa observação criteriosa da realidade, oferecendo, pois, uma base segura na qual se pode confiar. Uma base que é fruto, como nós vimos no slide anterior, de um processo rigoroso, que apresenta, sim, um rigor, um critério, um rumo claro para a sua investigação. Assinale a opção correta. A ciência baseia-se em fatos abstratos, especulativos, observáveis, imagináveis ou sobrenaturais. Dentre as alternativas que nós temos, a alternativa correta é a letra C. A ciência baseia-se em fatos observáveis. Ela pode até partir de qualquer um desses outros fatos. Partir. Mas a sua base, o seu fundamento está naqueles fatos que podem ser observados, analisados, mensurados pelos seus dispositivos, pelos seus critérios científicos. Então, aí no seu caderno, você vai registrar a pergunta e a resposta correta. Então, qual é a pergunta? A ciência baseia-se em fatos e a resposta observáveis. Vamos para o número 2. Um cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água. Então, mudando as condições de pressão, muda-se o ponto de ebulição.
Propõe, então, um experimento que visa medir com precisão a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes. Mudou a altitude, mudou a pressão atmosférica, mudou a pressão atmosférica, muda o ponto de ebulição. Então, o experimento quer fazer o quê? Calcular com precisão essa temperatura, esse ponto de ebulição. Este experimento tem por objetivo, então qual é o objetivo? O que este experimento pretende alcançar? Letra A. Avaliar a eficácia dos instrumentos de medição. Então a letra A está querendo dizer para nós que o objetivo do experimento é verificar se o instrumento de medição é eficaz, funciona de maneira correta ou não. Letra B. Provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista. A letra B nós já deixamos um pouco de lado. Porque a hipótese não é de que a água ferve sempre a uma temperatura, mas que há uma variação dessa temperatura de acordo com a pressão atmosférica. Está lá no início da questão essa afirmação. Então a letra B não é. Letra C. Questionar a variação da pressão atmosférica. Então, mais uma vez, temos aqui um equívoco. O experimento não está querendo verificar se existe ou não pressão atmosférica. Não, o objetivo é descobrir a temperatura de fervura e não descobrir a existência ou não de pressão atmosférica. Letra D. Testar a validade de sua hipótese de trabalho. Sim, a hipótese é que há uma variação. Então, através do experimento, ele vai medir qual é a temperatura. Podemos considerar essa questão. Então, mantemos a A, mantemos a D. Vamos analisar melhor. Letra E. Questionar o método científico. Também não. Aqui não se trata de questionar o método. Tanto que ele está fazendo o uso do método científico para verificar a sua hipótese. Nós temos a letra A e a letra D. E se nós voltarmos ao texto, nós perceberemos que não se trata de uma avaliação de instrumentos, como a avaliação de um termômetro. Não. Mas sim de testar a validade de sua hipótese de trabalho. É a letra D. Número 3. No início do século XXI, os membros de um grupo de investigadores se infiltraram em vários hospitais psiquiátricos, fazendo-se passar por doentes. Os funcionários dos hospitais pensavam que os investigadores eram doentes como os outros. Apesar de se comportarem com normalidade, descobriram rapidamente que tudo quanto faziam era interpretado pelos médicos como sinal do problema mental inscrito nos formulários de admissão. Por que razão os médicos não perceberam? A experiência revelou algo sobre o poder de um pressuposto dominante. Uma vez aceita uma hipótese, tudo pode ser interpretado para a apoiar. Então, lembra lá da primeira imagem que nós vimos nesse nosso vídeo, que mostrava que há uma situação na realidade, levantam-se questionamentos sobre aquela situação, formulam-se possíveis respostas para aqueles questionamentos, são as hipóteses. Então, o que este texto está querendo dizer para nós é o seguinte: uma vez tomada uma hipótese como verdadeira, como um pressuposto dominante, todas as outras coisas podem girar em torno daquela hipótese, fazendo, mesmo que de maneira forçosa, se acreditar que ela é verdadeira. Quando a ideia de que os pacientes falsos tinham perturbações mentais foi admitida como pressuposto dominante, seu comportamento não importava. Fizessem o que fizessem, isso seria interpretado de modo a adaptar-se ao pressuposto. A pergunta: o pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo... Então, vamos analisar aqui como que eles, nessa situação, aceitaram a hipótese. De modo cego,
porque os investigadores se comportavam normalmente. De fato, o texto fala isso para nós. Eles se comportavam normalmente, porém, como eles tomaram a hipótese de que eles eram pacientes doentes mentais, não se questionou mais sobre isso. Essa hipótese de que eles eram doentes, ela foi tratada de modo experimental por ter sido verificada por experimentos e análise dos fatos? Não, não foi tratada assim. Não se considerava aquilo como um experimento. Diz aqui o texto, seu comportamento não importava. Letra C, parcial, porque os pacientes verdadeiros não foram reconhecidos como falsos. Não, a questão não é essa. A hipótese não gira em torno dos outros pacientes, aqui nessa questão, mas sim em torno daqueles investigadores que estavam lá. Letra D, prévio, não sendo passível, portanto, de verificação. Seria sim, poderia sim ser verificado. Aqueles investigadores que ali estavam poderiam ter sido submetidos a exames ou a outros testes. Letra E, de modo correto, pois de perto nenhuma pessoa é normal. Olha, essa alternativa, ela tem uma tendência, ela tende a ser vista como verdadeira por causa desse final, porque de perto nenhuma pessoa é normal. Sim, pode até admitir este trecho como sendo verdadeiro ou como sendo parte de uma espécie de sabedoria popular. Mas daí a dizer que aquela hipótese no estabelecimento de saúde foi tratada de modo correto, não. A alternativa correta aqui é a letra A, de modo cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. Agradeço a você pela atenção ao longo deste tempo de correção das atividades. Muito obrigado. Não se esqueça de continuar a se proteger. Use máscara, higienize as suas mãos e, se possível, mantenha-se em casa. Bons estudos. Qualquer dúvida, continue à disposição no aplicativo Conexão Escola. Até a próxima.